Boa tarde, pessoal. Mais uma vez a nossa live, né? A gente tem se transformado sempre na Voz do Oeste, tem discutido os problemas que afligem a nossa região, né? E hoje a gente estamos aqui na nossa live tratando de temas que poderá fazer toda a diferença na vida da sociedade, que as escolas EAD. Além das escolas EAD, a gente vai tratar também da força das tecnologias na informação hoje, principalmente nesse período de pandemia, onde praticamente todas as escolas elas têm abraçado esse tema, né? E também na formação de professores e docentes. Quando eu me propus a ser um pré-candidato a prefeito, a primeira coisa que eu comecei a perceber como poderia mudar a minha cidade. Como é que eu poderia mudar a minha cidade? A única forma de mudar realmente uma sociedade é abraçar as suas potencialidades, as suas riquezas comuns e principalmente fazer com que você passe 4 anos no município e quando terminar os 4 anos você tenha deixado realmente um legado. E um legado na vida da sociedade é o que estamos propondo nesse projeto de governo, que é a possibilidade de formarmos 10% da população da nossa cidade. Isso é um desafio muito grande, porque o nosso interesse é pegar pessoas que estejam enferrujadas mesmo. E essas pessoas passarem a se utilizar das tecnologias de ponta com a implantação de uma escola EAD aqui em Felipe Guerra. Hoje nós temos escola EAD, mas com incentivo da prefeitura, com a formação de uma parceria capaz de realmente fazer com que Felipe Guerra forme 10% da população de pessoas que não tivessem mais planejando se formar. E isso, quando terminar, nós vamos ter uma mudança radical no comportamento social da cidade. Por que vamos ter uma mudança radical? É muita diferença uma propriedade ser administrada por uma pessoa que adquiriu formação de economia, adquiriu formação de administração, de gestão pública, que no caso da minha, que adquiriu formação na área de tecnologia para poder colocar os seus produtos de marketing em todo canto, por exemplo, os produtos orgânicos de Felipe Guerra, que Felipe Guerra produz com tanta força, para tratar do turismo de Felipe Guerra. E isso realmente cabe dizer a vocês que tamanho está esse comércio. A escola EAD no Brasil, ela teve um aumento em apenas em 10 anos de 158%. Isso é uma força gigante, né? E segundo a 10ª edição do Mapa de Ensino Superior no Brasil, 2020, pelo Instituto do Sindicato das Entidades Mantedoras do Ensino Superior, as matrículas EAD cresceram 16,9% só no ano passado. E isso foi um ano que já tinha realmente muitos problemas, né? Em 2 anos. Enquanto dos cursos presenciais, esse aumento foi de apenas 2,1%. A maior parte das universidades brasileiras, 75% das instituições privadas, foi quem abraçaram esse tipo de ensino, né? Enquanto as públicas começam a ganhar força a partir do ano passado e hoje representam realmente uma grande fatia. Então, assim, tratar de um assunto importante desse, eu tinha que trazer aqui alguém que teve realmente uma experiência em aplicar lá fora essa tecnologia. E o convidado, a pessoa que eu fui trazer hoje para participar dessa live, para praticamente ser a pessoa que vai falar dessa live, vai ser da experiência que ele teve lá fora. É um filho de Felipe Guerra, daqui de nós, um menino filho de uma família humilde daqui de Felipe Guerra, mas que foi através da educação, foi através da escola municipal de Felipe Guerra, da escola estadual que ele estudou, que ele saiu. E um dia um certo dia, eu vendo aquele professor fazendo as lives, discutindo os assuntos lá em Natal, eu comecei a perceber como é que um camarada sai daqui, de uma família tão humilde, tão pobre, e chega em Natal e implanta realmente, e se torna um professor de destaque, um professor nota 10 no estado do Rio Grande do Norte, convidado por todas as televisões, não é para uma live de Ubiraci não, é para todas as televisões do estado do Rio Grande do Norte. Professor Everton Brito hoje vai trazer a vocês a experiência que ele teve, a experiência que ele aplicou, o que foi o novo que ele conseguiu chamar tanta atenção dos alunos, tanta atenção dos professores
e chamar a atenção do Rio Grande do Norte, porque eu estou aqui de cara quando eu vejo uma televisão, que não é um rádio, né, uma televisão, anunciando os métodos implantados pelo professor Everton Brito na capital de Natal. Boa tarde, professor Everton Brito, e a partir de agora eu vou sair, porque eu vou voltar a usar minha máscara. Nós estamos na distância de 1 metro e pouco e você vai tirar a sua, e quando você disser o seu boa tarde, você já fica à vontade para coxar direto. Ok, Ubiraci. Bom, gente, boa tarde para todos vocês, né? A gente está aqui com a transmissão simultânea. Gostaria primeiramente de agradecer, né, nobre Ubiraci, pelo convite que nós tentamos fazer essa live. Tem praticamente um mês que a gente vem nessa labuta, tentando conciliar datas, né? Mas como você falou, devido a esse boom associado por conta da pandemia, nós tivemos um processo aí muito forte de atividades envolvendo a tecnologia. E aí, como a minha área é justamente a educação e tecnologia, eu passei a ser muito mais solicitado, né, ao longo desse tempo, o que veio nos proporcionar conhecer novas experiências, né, conhecer novas situações, e aí sempre levando, é uma marca minha, eu não sei se isso é qualidade, mas é uma marca, sempre levando Felipe Guerra no coração, tá? Então, se vocês entrarem no meu Instagram, né, Everton Dedé, você vai ver que tem lá da Terra das Abelhas, né? Se você olhar todas as transmissões que eu participei, o Ubiraci, ao vivo, aí na TV ou gravado, eu sempre faço questão de citar o Felipe Guerra, porque eu sei o quão difícil né? A gente sai de uma cidade pequena aqui do oeste do Rio Grande do Norte e aí conseguir uma mudança através de educação, tá? Eu sou da filosofia de não acreditar muito em mérito, em meritocracia, porque no país a gente não tem como falar em meritocracia quando nós temos uma desigualdade social enorme, né, apontada aí pelas pessoas. Então, eu entendo que é mérito de cada um, mas a partir das condições que são propiciadas pelo poder público. Então, o poder público tem um papel muito importante no auxílio à modificação de vidas de pessoas, tá? E aí, como eu já dei boa tarde, já entrei aqui na temática, só me apresentar mais formalmente, tá? Meu nome é Everton, eu sou conhecido como Everton Dedé, porque é um apelido aí que pegou ao longo da vida. E aí deixei porque aí caracteriza mais ainda a pessoa. Dedé é um nome bem típico do interior do Rio Grande do Norte também, né? Do Nordeste. E aí o Ubiraci me conhece, eu acho desde que nasci, né, Ubiraci? Porque sempre foi muito próximo da minha família, da minha avó, né? Avô Boêmio, Nildinha. E meu pai que morou por muito tempo fora e agora retornou ao Felipe Guerra. E eu tenho um orgulho grande, Ubiraci, de dizer que eu estudei toda a minha vida, né, assim, na educação básica aqui em Felipe Guerra. Eu só estudei o 3º ano do ensino médio lá em Natal, porque como muitos filhos da terra fizeram, meus pais precisaram sair para ter uma qualidade de vida para eles e para a gente também. E hoje eles retornam muito melhor do que o que foram, né, graças a Deus, com a ajuda que eu posso proporcionar também através da educação. É fácil, gente? Não é fácil, tá? Não é fácil, porque a gente tem muitas coisas que implicam para que alguém tenha o poder e o privilégio de estudar, tá? O acesso à educação é para todo mundo, mas nem todo mundo consegue ter acesso. E aí, nesse momento de tecnologia, tá? Eu sou professor de geografia, tenho especialização em educação ambiental e sou mestre em tecnologias educacionais. O que é isso? Eu passei 5 anos da minha vida dedicado só a estudar, Ubiraci, como as tecnologias podem ajudar a melhorar, ou seja, tornar eficiente a nossa educação. E é em 2 viés, né? Eficiente para chegar ao aluno com qualidade e eficiente para economizar recursos do setor público. E é dentro desse contexto que a gente pode pautar, né, essa live de hoje. Se quiser, estou aberto a perguntas, Ubiraci, e aí fica à vontade, tá? Eu vou tratar um pouco da nossa experiência e como que a gente pode, né, no futuro processo governamental, na instituição do Felipe Guerra, auxiliar os professores, auxiliar, né, pessoas enferrujadas, como você falou, e é muito interessante. Eu tenho algumas experiências que eu vou tratar nessa live também com você, tá? Na verdade, Everton, eu já queria que você tirasse direto aí, porque acho que nós estamos nesse incômodo, né? Que você fosse falando aqui, muita gente ligada aqui, nosso advogado doutor Joel Canela, Júnior de Apudi, muita gente nos acompanhando. Nesse momento as pessoas vão, cada um dizendo, Adailto Alves, presidente do PT, isso é um grande amigo nosso, um companheiro de luta. E Everton vai falar realmente da sua experiência e também citar de como isso pode ser implantado na cidade de Felipe Guerra. Porque como é que essa tecnologia foi tão forte
nesse menino humilde aqui de Felipe Guerra, chegou e foi tão forte lá em Natal, em que, que ela seja utilizada. Porque é muito difícil a gente convencer um pai de família, uma mãe de família, a ele começar uma faculdade hoje, indo todo dia para a universidade. Não é uma tarefa fácil, mas a semi-EAD ela vai uma vez na semana, ela vai ter a semana toda para estudar em casa, vai ser no horário muitas vezes da novela, e nós vamos conseguir formar esses 10% da população de Felipe Guerra. E como isso, as suas experiências lá do Natal, você vai ficar à vontade, porque o tempo é seu mesmo. Muito obrigado. E eu vou sair porque a gente não consegue, a gente ainda estamos ainda nessa tecnologia, mas a gente está usando realmente as coisas tudo comum, tudo aqui na nossa casa, recebendo e tendo o prazer de estar com você. Então assim, não é aqueles estúdios de televisão que você pega lá em Natal, aquelas tecnologias de ponta, mas é nós aqui do nosso jeito simples e humilde, da forma mais comum que pode ser. Você vai ficar à vontade para tratar todo o assunto. Meu amigo Biraci, eu já começo pontuando a filosofia do professor, a minha filosofia particularmente, né? Eu entendo que a educação, como agente de transformação, a gente não consegue salvar todo mundo, Biraci. Então, assim, quando você fala, independente de ter uma pessoa assistindo, de ter 10, de ter 20, né, independente dessa quantidade de pessoas que nós temos aqui, se você consegue mudar a vida de uma pessoa, essa pessoa muda a vida de uma família, tá? E eu sou um exemplo claro disso, né? Eu tenho muito orgulho de ser de Felipe Guerra, eu não nego para ninguém, independente de onde que eu possa chegar, mas eu continuarei sendo de Felipe Guerra, né? Mesmo que eu não seja nascido em Felipe Guerra, mas só porque não tinha maternidade na época aqui, mas eu sou totalmente filho de Felipe Guerra. E agradeço demais por me receber na sua casa, mesmo nesse momento de pandemia, tomamos todos os cuidados, né? Mas é um tema importante. E se alguém tiver alguma pergunta, gente, ao longo da live, pode colocar aí, que eu estou à disposição para responder, tá? Então vamos lá. O que é que eu fiz, né, de diferente para merecer destaque, né? Eu fico até encabulado com esse destaque. Como é que eu me destaquei? Porque eu não fiz nada diferente do que eu costumava fazer, tá? Então, o que é que me chamou tanta atenção das pessoas muito antes da pandemia, né? Então, qual é a minha lógica? Eu fui buscar alternativas com custo zero, tá? Imaginando o professor da escola pública. Eu sou professor de escolas particulares em Natal, né? Eu sou professor de cursinho em Natal, né? Sou gestor, no caso, diretor da maior escola pública de Natal hoje, 1.200 alunos, 200 funcionários, né? E aí eu vivencio e ando por todos os campos aí de atuação da educação. Então, o que é que eu fiz de diferente para merecer tanto destaque, principalmente nos últimos 3 meses, tá? Que eu participei de várias, como o Biraci falou, de várias entrevistas em jornais, né? Em TV, aulões, enfim. O que é que eu fiz de diferente? Gente, a minha busca é sempre pela curiosidade, tá? Eu sempre fui alguém muito curioso, né? E eu sempre entendi que mesmo com a dificuldade da minha família, eu tinha como obrigação buscar, através da educação, formas para melhorar a condição de vida da minha família. E eu já digo, se o Biraci tem muito mais experiência do que eu, né? Mas eu já digo, se alguém conhecer outra forma de mudança de vida mais legal do que a educação, me avise que eu desconheço, tá? Eu entendo que a educação é de fato o maior agente, né? A mola propulsora de desenvolvimento das pessoas. Porque você não estuda porque precisa, né? Você estuda porque você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com cultura, aquela pessoa que chega em qualquer lugar e pode debater com qualquer pessoa, com qualquer ambiente, independente do nível e da classe social, né? E aí eu, como eu disse a vocês, estudei aqui em Felipe Guerra, né? Depois fui morar em Natal, né? Meus pais foram em busca de melhor qualidade de vida, assim como tantos filhos de Felipe Guerra, né, Biraci? E a gente foi para lá, e aí eu entrei no ensino médio, toda a minha carreira em educação pública, IF, UFRN, e aí o que é que eu fiz, tá? Meu projeto de mestrado, ele foi pautado, gente, no uso de tecnologias para o auxílio de professores da educação básica, professores principalmente da educação pública. Então eu me dediquei 5 anos a buscar ferramentas que pudessem facilitar a transmissão do conteúdo para o aluno da escola pública ou também da escola particular, independente de onde o professor fosse atuar, mas principalmente da educação pública, como forma de melhorar essa transmissão desse conteúdo e também como forma de dar qualidade de trabalho ao professor. Então eu reuni, né, aí a gente chama de guia, eu reuni um guia de 50 ferramentas, inclusive depois, né, os seguidores da live, se quiserem, podem entrar em contato com o Biraci, que eu vou passar o link, e aí vocês podem acessar todos os aplicativos, podem olhar direitinho como funciona, né? E a partir desses aplicativos,
eu fui percebendo que eles conseguiam de fato agregar os alunos, eles conseguiam de fato agregar os professores. E aí, gente, eu fiz isso tudo antes da pandemia. Quando vem a pandemia, porque nas educações, né, nas escolas, nas instituições, eu sempre percebi a presença muito forte da ideia tecnologia, mas a tecnologia nunca esteve presente na prática. Agora, nesse novo mundo, Deus queira que passe logo, a situação já está melhorando, né? As pessoas já estão aí conseguindo já sair de casa, guardando os devidos cuidados. Nós sabemos que até a vacina surgir vai demorar um pouco e a gente não tem total confiança. Porém, todo mundo está percebendo que esse novo mundo, esse novo normal, ele vai ser pautado pela tecnologia. E aí, Ubiraci, essa tecnologia ela deve ser padrão do serviço público, porque o uso da tecnologia ela vai me permitir reduzir orçamento, reduzir custos de formação. Né? Antes eu precisaria sair daqui de Felipe Guerra e ir para Natal para resolver alguma coisa. Hoje eu resolvo de maneira prática, de maneira direta, tá? Então, como que eu vejo que isso pode ser aplicado em Felipe Guerra? Né? Nós temos aqui em Felipe Guerra uma gama muito importante, gente, e muito interessante de possibilidades de cunho econômico e de cunho educacional, tá? Das 167 cidades do Rio Grande do Norte, eu já visitei presencialmente 161. E eu digo sem medo de errar. Existem cidades, que eu não vou citar o nome aqui, que não tem nem 10% da qualidade turística, da qualidade e possibilidade econômica, né? Das estratégias de inteligência do povo que tem aqui em Felipe Guerra, mas ainda subaproveitado, tá? Nós temos riquezas aqui, pessoal, que dá para nos colocar num patamar muito alto aí, de visibilidade, de qualidade de vida, né? De emprego e renda para a população. E aí, quando a gente vai olhar nesse viés, você percebe que aqui tem uma diferença, existe diferencial aqui. Questão de água, apesar de nós estarmos no sertão, nós temos uma qualidade de água boa, né? Dificilmente você tem aí problemas com água. Apesar de a gente estar no sertão aqui, nós temos uma grande fruticultura irrigada. Apesar de a gente estar no sertão, nós temos muitos empreendimentos aqui que podem ser potencializados usando da maneira correta. E aí, o Ubiraci, né, demonstrou esse desejo e essa preocupação, e ele deu o exemplo dele, de ter feito já uma graduação já depois, né? Nós não falamos depois de velho, depois de mais experiente, né, Ubiraci? Depois de mais experiente. E aí, essa experiência, veja só, o Ubiraci já foi vereador, nem sei por quanto tempo, mas há muito tempo. E eu costumo dizer que existem dois tipos de experiências. As experiências do dia a dia e as experiências da academia, né, da formação. E aí, quando você casa essas duas experiências, gente, é reflexo, é sinônimo de potencialidade para a qualidade de vida. Porque você já sabe o que fazer, mas você precisa saber como fazer. E aí a educação à distância, que ela tem uma grande vantagem aí, que você pode hoje, com um smartphone barato, qualquer smartphonezinho aí, que tem acesso a um Android, ou que acessa um Instagram, possivelmente, né? Do mesmo jeito que vocês estão assistindo aí, você já pode se formar de maneira rápida, de maneira dinâmica, fazendo aquilo que você gosta e abrindo a sua mente. Então, a tecnologia, né, qualquer programa de governo, independente de partido, independente de lado, qualquer programa de governo que se preze, tem que colocar a tecnologia não só na educação, mas em todos os meios. Porque o uso de aplicativos de forma consciente, ele vai fidelizar e vai oportunizar uma redução de custo no sistema institucional, seja prefeitura, seja governo, seja, né, o legislativo, enfim. Então, quem não quer reduzir custo para ser investido esse dinheiro, né, que é tão escasso, que está tão difícil em outras fontes? E aí eu percebo que aqui Felipe Guerra, né, pelo porte de cidade, ainda uma cidade pequena, mas muito forte economicamente, eu dei uma volta aí hoje, Ubiraci, em lugares que eu nem conhecia que existia aqui em Felipe Guerra, né? Porque eu só venho em períodos de festa e eu vou para as festas e não ando muito. Hoje eu dei uma andada por aí, tá enorme, Ubiraci, essa cidade, e com potencial de crescer muito mais ainda. E aí, no meu ponto de vista, né, nas experiências que eu já desenvolvi, só para vocês terem noção, eu estava contabilizando antes de vir para cá, no ano de 2019, início de 2020, eu efetivei 78 formações, Ubiraci. O que é isso? Eu visitei 78 escolas particulares, públicas, de níveis educacionais diferentes, para permitir e mostrar tudo isso que a gente está trabalhando aqui. Formas do professor ser mais dinâmico, ser mais ativo, tá?
gastando pouco ou, nesse caso, na minha proposta, não gastando nada. Então, gente, essa tecnologia, tá? Que o nosso aluno é muito mais afeito a ela do que a gente mesmo, tá? Porque o nosso aluno já nasceu nessa geração da tecnologia. O nosso aluno, né? Desde que ele cresceu, ele já usava a internet, nosso aluno da educação básica. Você percebe hoje, né? Você é mãe, pai, uma criança de 2 anos, 1 ano, não sabe nem ler, mas ela já consegue baixar o aplicativo, ela consegue acessar uma série no Netflix, ela consegue acessar um YouTuber, e aí se você vai ver uma pessoa de 50 anos ou mais, já tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque a gente entrou na geração, não é da nossa geração, né, tá participando desse processo aí. Então, essa geração, o professor hoje, eu falo professor porque é a minha área, mas qualquer área do conhecimento deve se pautar pela tecnologia, porque ela está presente na sociedade, né? Hoje, eu me pergunto, quando eu passo na frente de uma lotérica que está lotado, como que as pessoas ainda vão para a lotérica, né? Como que as pessoas ainda vão para a banca se não for para resolver um problema muito grave? Para pagar a conta, eu não consigo entender como alguém vai para a lotérica, mesmo na pandemia, para pagar uma conta se tudo hoje está no aplicativo. E ao mesmo tempo, a experiência me diz que as pessoas que não têm o uso do equipamento, que não sabe lidar muito bem, ela desconfia. E a desconfiança é falta de quê, Ubiraci? De informação, de conhecimento. Então, uma vez que se oportuniza acesso financiado pelo poder público para que as pessoas que já têm o conhecimento do campo se tornem aptas com o conhecimento prático, né, da academia, você potencializa muito os recursos. Um exemplo, tá? Você vai pegar aí alguém que é um engenheiro agrônomo de qualquer lugar, formado em qualquer lugar. E aí o engenheiro agrônomo se formou 4 anos, ele morou na capital e se formou em agronomia. Ele tem o título, mas jamais esse engenheiro agrônomo vai saber mais do que aquele camarada que está lá no campo, que nasceu e se criou no campo, tem 40 anos de lida no campo. Aquele camarada do campo sabe muito mais do que ele. Porém, aquele conhecimento do campo, às vezes ele é perdido, né? Porque ele não sabe como aproveitar melhor a fruta, ele não sabe como aproveitar melhor o solo, ele não sabe utilizar ou reutilizar recursos para que fique mais ávido o processo, e isso ele vai adquirir onde? A prática, né? Ou seja, com acesso à informação. Professor, é fácil fazer isso? Não é fácil, né? Porque você é uma demanda de situações, né? Só um dado aqui, o Biraci, que eu gosto muito de trazer. Hoje, nós estamos falando de tecnologia e nós temos 53 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Pessoas que ganham menos de R$400 por mês, né? Para manter toda a casa. Se a gente for olhar, R$400 não dá para pagar um aluguel. Uma casa simples, por exemplo, aqui em Felipe Guerra, você não consegue mais pagar R$400, 300. Né? E aí a gente vai perceber que dos jovens entre 15 e 25 anos, hoje no Brasil, você tem 2 em cada 4 jovens não têm acesso a computador, nunca acessaram um computador na vida, né? E a grande parte, ou seja, 25% da população brasileira nunca acessou um smartphone, nunca acessou a internet. Quando a gente vai trazer esses dados, principalmente a gente trabalha com tecnologia, me assusta, né? Porque a minha bolha, o que está na minha volta, todo mundo tem acesso, todo mundo está tranquilo. Mas e o pessoal que está por trás? Né? Lembro muito bem, Ubiraci, uma vez você postou na sua rede social uma casa de taipa aqui no interior e eu comentei, nossa, ainda existe casa de taipa. O que é que eu estou querendo dizer? Existem pessoas que não chegou o acesso ainda à informação da tecnologia, as pessoas estão sendo esquecidas, né, nesse processo. Então é muito importante que, independente do político que chegue, né, dentro desse programa de governo, que o programa de governo, inclusive eu li o seu todo, Ubiraci, né, tem até umas sugestões lá, enfim, dentro desse papel. E aí é muito importante que qualquer poder público, qualquer pessoa, qualquer figura pública que se preze, que busque ajudar a sociedade, que ela tenha o papel da tecnologia como ponto principal e como ponto forte hoje, porque nesse novo normal nós teremos a situação de ensino híbrido. É muito possível que as escolas voltem ainda esse ano, mas elas vão voltar no sistema híbrido. O que é híbrido? Misturado, tá? Trazendo para o popular. Então a gente vai ter formas presenciais e formas semipresenciais. E aí quando você vai para a forma semipresencial, não é só a tecnologia em si, mas é a forma como se vai fazer. Ou seja, qualquer forma que tenha-se para se chegar naquele aluno, independente de onde ele esteja, já é uma forma de levar a educação para ele, tá? E aí eu compreendo, que era a pergunta inicial do Biraci, que o sistema EAD, que por muito tempo foi renegado, né? Mas aí eu vou lembrar que esse sistema EAD, gente,
esse sistema EAD já existia há muito tempo aqui, né? Vocês vão lembrar que os Correios aqui em Felipe Guerra, um menino, eu gostava de ir na frente do Correio, pegar aquelas cartas que tinha com curso de mecânica, né? Com curso de costureira, que você fazia por correspondência. Eu não vou lembrar agora o nome do... Se o Miraci lembrar, vai até me ajudar. O nome da Agência Brasil, alguma coisa Brasil, né? Instituto Universal Brasileiro, perfeito. E aí, aquilo é a forma de educação híbrida, né? De educação que eles mandavam a correspondência, depois marcavam um dia para você fazer a prova. Então, ou seja, já existia, foram potencializadas pela tecnologia. Quem já se imaginou um dia, né? Tá em qualquer lugar do mundo se vendo em tempo real. E é muito rápido, gente. Essa tecnologia que nós estamos vivenciando hoje, ela vai passar e daqui a pouco já tem outra. Basta olhar os smartphones. Se você comprar um smartphone hoje, o de amanhã já é muito mais evoluído com um dia depois. Isso é processo do sistema capitalista. Então, o Miraci, hoje ninguém pode mais fugir das redes sociais, tá? Né? Do Instagram, do Facebook, porque elas potencializam a informação, elas potencializam o conhecimento. E aí eu tenho algumas experiências que podem servir para vocês de usar, né, essas ferramentas. Aí o Miraci perguntou, o que é que você tinha feito de novo? Eu, simplesmente, eu não fiz nada novo. Eu peguei o que já existia e apliquei de forma com custo zero nas minhas experiências. E aí a gente tem que estar aberto a sugestões, tem que estar aberto a estar mudando, a estar transformando. E é isso. Não, existe um caminho certo na tecnologia? Não. Tá? Mas o caminho mesmo ele deve ser balizado pela formação do professor. Não adianta falar em tecnologia, falar em educação, comprar os melhores recursos se você não tem, ou não dá a formação, a segurança para aquele professor, tá? E aí, falando em formação, Miraci, nós tivemos várias situações de escolas particulares que tinham, né, uma gama enorme de recursos, mas quando eu chegava lá para dar a formação, os professores não usavam. E aí eu perguntava, por que vocês não usam? E a gente tem medo de usar, errar, o aluno visualizar que a gente errou e aí a gente ser demitido, né, porque não sabe pontuar esse processo aí. Então, como isso pode ser aplicado em Felipe Guerra, né? Como isso pode ser potencializado num governo aqui no sentido de Felipe Guerra? Porque tudo que a gente está falando é para se aproveitar na situação de Felipe Guerra. E aí, Ubiraci, eu entendo que política, né, por muito tempo eu pensava, e as pessoas falavam também, que política é só para político, que a gente não deve se envolver em política, nem discutir política, nem futebol, nem religião. Eu penso o contrário. Tudo que impacta a nossa vida é política, né? Você percebe que chega a pandemia, quem é que vai estar no meio da situação para resolver? A política, né? Através do auxílio emergencial, por exemplo. Né? Quando vai lá aumentar o IPTU da sua casa, é a política. Quando a merenda falta na escola, é a política. Então, a gente não pode dissociar dessa situação. Então, como forma de discussão, né, recentemente eu estive acompanhando o sistema educacional de Felipe Guerra, que inclusive é um sistema muito bom, por sinal, tá? O sistema educacional de Felipe Guerra é bom, não é ruim, dentre a análise de outras cidades, mas a gente pode evoluir, que eu acho que é esse o foco, o grande foco. A gente sempre pode evoluir, porque quando você chegar e achar que está tudo pronto, é hora de você sair da vez a outro, porque a gente sempre pode evoluir. Então, Felipe Guerra, a gente pode nas escolas, como são poucas escolas, já começar, eu nem sei, me descobrir assim, você sabe mais que eu, não sei, mas a gente pode começar dando Wi-Fi nessas escolas para os meninos terem acesso, tá? Porque até antes da pandemia, a gente pedia para o menino desligar o celular em sala de aula. Agora a gente vai pedir para ele ligar esse celular em sala de aula, porque é o celular que vai potencializar o conhecimento dele. E aí veja que o aluno hoje não vai para a escola para buscar conhecimento, ele já tem no Google. Se ele colocar no Google o conhecimento, ele já vai ter esse conhecimento no Google. Então qual é o grande papel da escola hoje? É gerenciar conhecimento. Como é que eu vou gerenciar conhecimento se o Instagram tem pessoas mais bonitas e pessoas que falam melhor do que eu? Como é que eu vou gerar conhecimento do menino se ele em casa ele tem acesso ao Netflix, se em casa ele tem acesso a tudo? É difícil. Né? O papel do professor, costumo dizer, e assemelhar com o grande vendedor de sonhos. Né? Assemelhar com o vendedor. O camarada que vende um eletrodoméstico, ele vai ali e vai lhe convencer a comprar um ventilador. Né? Já o profissional, ele tem o poder de matar um sonho ou o poder de levar um sonho. E esse poder de elevar um sonho se dá nas suas atuações, né? Se dá nas formas que ele quer dinamizar esse contexto. Então, entendo que Felipe Guerra dá sim para a gente permitir e dar acesso à formação às pessoas. Aquele camarada do campo que já tem seu plantio, mas que não tem a formação,
né? A gente dá a formação para que ele, a partir dessa formação acadêmica, ele possa ampliar seu leque, tá? Porque a teoria, ela anda muito ligada na prática, né? A teoria, ela lhe dá a base e dá encaminhamento para a prática, tá? Aqui o Viraci mostrando aqui o Augusto Cury, vendedor de sonhos, perfeito. Eu já li esses livros aí, ele fala disso aí, tá? E aí vender sonho, do mesmo jeito que eu posso vender sonho, eu posso matar um sonho, né? À medida que eu não levanto, que eu não me estimulo para isso. Gente, é fácil usar a tecnologia hoje? Não é fácil, gente. É muito difícil, tá? Nós temos aí formação, temos primeiro, as pessoas precisam querer, estarem aptas à mudança, né? Nós precisamos, tem algumas perguntas aqui, desculpa aí. Divulga seu canal no YouTube para os nossos conterrâneos e amigos assistir suas aulas. No finalzinho eu deixo as redes sociais aqui, tá? E vou deixar meu contato, porque o meu propósito independente de qualquer coisa, é poder ajudar aos conterrâneos, porque como eu levo o nome de Felipe Guerra comigo, eu quero levar um nome bonito, né? O nome de uma cidade que trabalha nesse sentido. Qualquer pergunta, gente, podem colocar aí, tá? Que a gente daqui a pouco vai responder. Se eu estiver falando rápido, é que eu me empolgo para falar educação, vira assim, e aí eu vou falando, tá? Então vamos lá, como que na prática isso pode ser aplicado em Felipe Guerra, tá? Para alunos e professores. Primeiro, formação. Então qualquer gestor educacional tem que dar formação aos professores antes mesmo de comprar e dar acesso tecnológico, tá, Viraci? Não adianta eu ter Wi-Fi de ponta, não adianta eu ter retroprojetores, não adianta eu ter aí tecnologia 3D se o professor não souber usar. Eu falo professor, mas você pode levar para qualquer ramo das secretarias da prefeitura, tá? Primeiro, formação. Segundo, dizer o porquê que ele vai usar aquilo e para que ele vai usar aquilo também, tá? Não adianta você dar só para dizer que é bonito se você não tiver potencial de uso, tá? Dentro desse processo. E aí, além disso, você tem que dar o acompanhamento, Biraci, né? Você não adianta você apenas ter a tecnologia, ter a formação e ter o processo rolando e você não acompanhar. Na educação, nós sabemos que o processo é mútuo. São muitas realidades que são vivenciadas, muitas realidades que existem nesse processo e a gente pode minimizar um pouco essas realidades através do uso da tecnologia, tá? E é nesse propósito que a gente entende e a gente se disponibiliza, né? Desde já me disponibilizei muitas vezes para poder ajudar quem estiver na prefeitura ou quem estiver, né, no legislativo, para tornar melhor a qualidade da educação, para ajudar a tornar melhor a qualidade da educação das pessoas, dos conterrâneos filipenses. Porque eu fico muito feliz quando eu encontro um filipense lá em Natal, né, e esse filipense está bem de vida. E o que é estar bem de vida? É estar rico? Não, é estar vivendo bem, né, tá com saúde, tá com seu caminho traçado a partir das suas experiências, a partir das suas situações. Então eu entendo que Felipe Guerra deve ser compreendido como uma grande família, porque todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, e eu não consigo, mais uma vez, dizer que a educação não pode estar distante desse processo. Eu entendo até que a educação deve ser a base, deve começar por ali, e a partir da educação nós daremos outras oportunidades, né, a alunos, a professores, a famílias, né, e a pessoas em si. Então nesse propósito, Biraci, que a gente trabalha e fala. Eu já falei bastante aqui, se você quiser pontuar alguma coisa, Biraci, pode ficar à vontade aí. Se der, a gente continua também. Tá? E aí, além desse processo tecnológico, vocês devem perceber que Felipe Guerra, não sei se vocês percebem daqui, mas lá fora a gente percebe que Felipe Guerra é muito falado, né, pelas questões turísticas. E a tecnologia ela pode permear essas questões turísticas também. Como que eu posso desenvolver um turismo em Felipe Guerra através do uso de tecnologia? Primeiramente, o acesso às informações que às vezes o turista procura e não acha, né? Então a gente tem que caminhar para esse sentido aí também. E aí o turismo, o comércio, né? Uma rede verdadeiramente, uma rede tecnológica, né, de apoio ao empreendedor filipense, isso é um diferencial muito forte dentro de qualquer projeto de governo. E aí eu entendo, né, mesmo entendendo pouco de política, assim, tenho pouca experiência, porque eu nunca fui nada de política, né? Só gosto mesmo de ler, mas mesmo entendendo pouco, eu percebo que é através dessas situações políticas que a gente pode dar mudança e dar um contexto melhor, né, nesse processo da educação dos nossos jovens e futuramente na educação, né, dos pais desse jovem, que é um dos processos da chegada do EAD aqui, e às vezes nem precisa chegar aqui, né, obedecer esse EAD, só precisa ter uma ponte, ou seja, um contato, para que haja essa formação. E aí eu lembro, me corrija se eu estiver errado, que recentemente o professor João Maria, lá de Natal, né, veio aqui abrir uma escola
da Câmara, não é isso? E essa escola ia funcionar mais ou menos nessa estratégia. Seria o pontapé inicial de dar cursos de formação para as pessoas aqui se tornarem mais aptas. E aí, uma coisa que meu pai sempre falou, olha, eu não posso lhe dar dinheiro, mas eu vou lhe dar educação, porque educação ninguém vai tirar de você. Dinheiro alguém lhe assalta e leva, né? Seu carro alguém pode tomar, mas a educação, você sempre com ela, você pode transformar vidas e pode transformar a sua própria vida e da sua família, Biraci. Gostaria que você falasse um pouquinho aí para, né, ver alguma coisa de tudo isso que eu venho falando. Né? Tem um pessoal falando aí, ó. Na verdade, Leandro Samuel, grande Leandro. Na verdade, a gente já teve aqui uma saída do Instagram sem querer, né? É a tecnologia, né? Chegando na nossa casa, chegando na casa de cada um de vocês. Dizer a vocês que a aquisição do professor Everton é a prova de que a educação pode mudar a vida, a casa de cada pessoa, como mudou a minha casa. Eu gosto muito de dizer isso. Eu, graças a Deus, eu tive a sorte de ter meus filhos que gostassem de estudo, que quisessem estudar. Aí hoje a gente percebe que não foi só a nossa casa que mudou, não foi só a minha vida que mudou, não foi só a vida dos filhos da gente que mudaram, foi a vida do contexto ao redor. Analisemos nós o tamanho do potencial do professor Everton e como ele pode transformar essa cidade. Como esse professor pode mudar a vida do povo dessa cidade. É uma questão de oportunidade, administrar e escolher prioridades. Se a pessoa escolher prioridades, o investimento financeiro numa determinada coisa, aquela determinada coisa tem aquele resultado. E aquela outra determinada coisa tem aquele resultado. No Brasil, pessoal, a coisa é triste quando se fala de educação de base. Comparado aos piores países do mundo. Aí você chega hoje, como é que isso acontece que lá no Japão eles dizem que todo mundo tem que ir para a rua para ter a doença ligeira e todo mundo vai, e eles dizem que tem que ter um lockdown, todo mundo para, porque lá as pessoas são educadas, as pessoas investiram na educação de base, mudaram completamente. Essa cidade, professor Everton, eu estava fazendo um levantamento que essa cidade do povo gosta de estudar, que precisa realmente de oportunidade, digamos que até botar fogo, naquele ditado popular, botar fogo no cabo para ele estudar, depois que botar fogo, incendeia, não volta mais atrás. A educação não tem um caminho de volta, não. Se o aluno está estudando, ele não vai para as drogas, ele não vai para a bebida, ele não vai para a prostituição. Ele vai realmente transformar ele e a casa dele. Quem está falando diretamente agora, além do professor Leandro, o nosso amigo Joel Canela, que é advogado, também outro que transformou a sua vida com a educação, a vida de sua casa, parabenizando a gente pela nossa iniciativa e ações, e trazer o professor Everton, que Deus nos abençoe. Verdade, doutor Joel Canela, vamos à luta e será realmente desse jeito, que o biólogo Claudinho, professor, faz aluno ir a lugares imagináveis. Nossa, educação com aluno. Muito bem, professor, muito bem, biólogo, você agora disse tudo, meu primo, um abraço. Ao mesmo tempo, né, Biraci, só me cortando um pouco, aparecendo aqui, o professor tem esse potencial de levar o menino a lugares que ele nunca foi, e assim ele tem também possibilidade de cortar ações do menino, né? Aquele professor que entra lá no processo e não gosta do processo, entra só por entrar, né? Tem alguns colegas aí, professores, a gente sabe dessa situação. Mas assim, quando você fala em prioridade de governo, eu não vejo nenhum governo na face da terra que não priorize a educação. A educação, infelizmente, Biraci, você sabe mais do que eu, que no Brasil ela não tem sido prioridade nunca, né? A educação é vista como gasto, não como investimento. E a gente sabe que se investindo na educação e tirando esse menino das drogas, tirando esse menino da prostituição, do que quer que seja, você vai estar economizando no sistema de saúde, você vai estar economizando no sistema prisional, você vai estar economizando no sistema penitenciário, né, e policial. Olha só, investindo correto, né, você consegue atender outras demandas. E quando você falou aí do Japão, é um exemplo muito claro o Japão, ali desde a bomba de Hiroshima e Nagasaki, Segunda Guerra Mundial, o Japão totalmente destruído, né, e ele volta nessa potência porque investir em educação e tecnologia. O exemplo hoje muito claro é a Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul, país pequeno, e aí ele investe muito forte em tecnologia e educação e ele se torna, né, esse expoente aí de figura de representação aí. Tem o pessoal, os familiares estão aí, ó, meu pai falando aí, tio de Djalma, né? Djalma está lá assistindo também, ó, o vereador Djalminha botou um texto aí. Né, o seu convidado em setembro de orgulho, muito obrigado, mas eu me orgulho de ser mais de Felipe Guerra do que Felipe Guerra de mim, tá? Porque eu gosto muito desse processo. Se você tem alguma
biólogo Eudinho disse que foi professor também, então ele sabe. Vanúbia, Márcia, aí um abraço, Vanúbia, dizendo boa conversa. Né? E eu acho que uma boa gestão ela é parte do princípio de um bom diálogo, né? De se escutar as pessoas. Se fala muito em democracia, mas o que é democracia? É estar aberto a mudanças a partir de sugestões que não são suas, né? Que possam ser de outro. Eu digo, quando alguém vem me perguntar, assim que você fez no início da live, o que é que você fez diferente? Eu disse, nada. Eu fui curioso e fui buscar. E a partir disso, quando eu não sabia, eu perguntava. Porque se eu não sei, Ubiraci, eu pergunto. Perguntar não paga. Né? E mesmo que pagasse, eu também pagaria para saber e ter uma indicação boa de alguém. Então, olha só. Hoje, gente, até mesmo na campanha, né, em política, só se faz política através dessa questão tecnológica. Tem mais pessoas aí, Pablo, meu colega Pablo, né, da escolinha de Quelo ainda, a gente jogava aqui no campo, nossa, é muito massa. E aí eu tô aqui em Felipe Guerra, tá? Vim visitar meus pais, né? Essa live a gente ia fazer lá de Natal e aqui, mas aproveitei, vim, tomando todos os cuidados. 6 meses que meu pai tá aqui, eu não tinha vindo ainda, eu vim. E aí sempre me coloquei à disposição de qualquer pessoa para tentar modificar. Assim como eu saí, né? Eu morava aqui nas Malvinas, depois moramos ali perto da caixa d'água. E hoje, graças a Deus, com orgulho, posso dizer que não me tornei uma pessoa melhor, né? Eu me fiz uma pessoa melhor através da educação, que isso possa servir também para os filhos da nossa terra, né? Para aquele mais distante, que está lá no sítio mais distante, distrito mais distante, que hoje ele tem o sonho visto pelas telas de computadores, né? Pelas telas de smartphone, que aquele sonho que ele visualiza ali, que ele possa se transformar na prática, né? Na sua vida ali no dia a dia, beleza? Mas vamos aqui vamos a muitas perguntas, né? Aqui uma pergunta do ouvinte perguntando como é que esse exemplo de tecnologia pode ser implantado dentro do aluno mais simples, do nosso aluno de terceira série, de primeira série, dessa tecnologia, chegar até ele. Como chegar? Ubiraci, aí muito interessante essa pergunta, porque quando eu me pus a pesquisar sobre tecnologia, eu não me coloquei a pesquisar para usar tecnologia em grandes locais, não. Era para usar em locais pequenos, aqueles locais onde a tecnologia não chegava. Porque para usar em locais que já tinha tecnologia era mais fácil. Então, qual é o meu diferencial? E buscar alternativas para aquelas pessoas mais distantes que têm menos condições. E aí eu vou usar um exemplo, né? Uma das minhas primeiras formações foi lá em Macau, tá? Numa escola, Ubiraci, que não, eu digo muito e brinco, o pessoal diz, como assim? Eu digo que a escola lá não tinha nem escola. Como assim? Era um espaço pequeno alugado. E aí eu fui falar em tecnologia, cheguei lá com meus aparatos, notebook, falar em tecnologia. Quando eu coloco na mesa, eu me deparo com um monte de professores. Dos 20 professores que especificamente estavam lá, 15 nem celular tinha, Ubiraci, nem celular. E eu pergunto, tem Wi-Fi aqui? O cara, rapaz, não tem Wi-Fi não. Eu disse, como é que a gente vai apresentar os vídeos aqui? Aí ele, não, vamos rotear o 4G. Não consegui passar um vídeo, Ubiraci, porque cortava o 4G. Aí eu me coloquei, eu disse, nossa gente, como é que eu vou falar de educação, de tecnologia, se as pessoas não têm o mínimo de conhecimento e de recurso para isso? Aí como é que a gente pode chegar para esse aluno? Aí a teoria da tecnologia, só para deixar claro, gente, que tecnologia não é o celular, não é o notebook, não é o Wi-Fi. Tecnologia, Ubiraci, na terminologia da palavra, é qualquer ferramenta que a gente utilize em prol de desenvolver alguma coisa. Na educação, tecnologia são os meios que a gente utiliza, né, para fazer com que essa educação chegue mais clara, mais rápida e toque a realidade do aluno. Então, se eu pegar uma folha dessa, né, e transformar ela, fizer ela de uma maneira diferente do que já estava sendo feito e aquilo deu resultado, isso é uma tecnologia. Então, a tecnologia não é o processo em si, é o fim, né? Ou seja, é um meio para se chegar ao fim, é a tecnologia. Então, como é que essa tecnologia pode chegar no nosso aluno lá no local mais distante? Que ele vê a tecnologia na escola e vai para casa e não tem, né? Você consegue, professor Ubiraci, através hoje muito mais dos cursos aí EAD, dar formação para professores para que eles local com maior recurso seja o local com menor recurso. Então, assim, eu acho que esse foi o grande diferencial, porque você tem ferramentas que podem ser utilizadas para pessoas que têm mais condições e para pessoas que não têm condições nenhuma. E aí eu digo mais, isso é até uma responsabilidade para vocês aí, viu? O Ubiraci e todos vocês que são políticos, né? É dever do Estado, quando eu falo Estado, da representação política, dar assistência a quem não tem condições de ter acesso, né, a tecnologia. Não é comprar um celular para a pessoa, não é comprar um notebook, é dar acesso, ou seja, facilitar as formas para que essas pessoas cheguem com acesso a essas tecnologias.
A pergunta aqui também de outro ouvinte. 6 mil aqui, 6 mil, né, por aí. 10% ele vai dar o quê? Eu sou de humanas, viu? 600, né? 600. Veja que uma sala EAD, professor Biraci, ela não tem cadeiras. Então você pode colocar quantas pessoas quiser, né, ao mesmo tempo. Então, assim, depende muito do interesse do curso, dos cursos que vão ser colocados. Mas em 2 anos você consegue formar 10% da população e aí atendendo, obviamente, os requisitos. Você quer formar quem? Né? É aberto? Você quer formar só aquele pequeno agricultor para que ele tenha acesso a técnicas, né, para usar melhor o seu solo? Você quer formar aquele camarada que trabalha com abelha? Você quer formar aquela senhora que faz panela de barro lá no São Lourenço? Né? Então, assim, são cursos específicos e aí você já sai na frente, Biraci, quando você vai trabalhar com pessoas que já têm essa experiência, porque você não vai ensinar o básico, você vai ensinar a partir da experiência dela para que ela possa transformar. Isso hoje está na moda. Sabe como é que se chama isso, Biraci, colegas? Metodologias ativas. O que são metodologias ativas? Meios que são utilizados a partir da experiência do sujeito. Não foi eu que trouxe isso, não. O Paulo Freire, lá atrás, já falava disso. O Jean Piaget, da pedagogia, já falava isso, né? Então, esses camaradas diziam assim, olha, é muito interessante que eu vá a partir da realidade do aluno. Porque, Biraci, eu tenho um problema muito interessante quando eu estou dando aula, que eu vejo alguns colegas professores dando exemplo do Rio de Janeiro, dando exemplo de São Paulo. E do lado da rua ele tem um exemplo melhor, que o aluno vai sair da sala, vai passar pela rua e vai continuar estudando, porque ele está vivenciando. Então, quando a gente toca a realidade do aluno, essa tecnologia, outra qualidade, outra habilitação na sua vida. Então, assim, dá para formar, eu fui até acho que a gente tinha nem combinado, tá? Mas Oswaldo aí no plano, né, de governo, enfim. Fica à vontade, Biraci, se você quiser colocar alguma coisa. Na verdade, a gente vai chegando ao final. Nossa, né? Passou rápido, viu? A gente passou 1 hora, viu? E a gente vai chegando no final, suas considerações, a felicidade de ter você aqui, a gente não tem palavra, né? Muito bom. Gente, eu sou assim, né, de muito aberto, espontâneo, eu gosto muito, eu falo com todo mundo sorrindo e eu gosto muito disso, de poder ajudar. E eu queria, assim, agradecer a oportunidade, de verdade, tá? É uma honra muito grande estar falando para os meus conterrâneos, eu até coloquei isso lá no meu Instagram, né, essa oportunidade de visitar o Felipe Guerra, visualizar como o Felipe Guerra está grande, né, como as pessoas podem ter acesso, né, tendo assistência do poder público a várias formas. Como exemplo, né, eu me coloco como exemplo de pessoa que vivia aqui, né, família, como o Biraci falou, família não era de tão grande condição financeira, tinha o básico, né, e a gente consegue, com a educação que eu tive aqui, né, eu não paguei curso lá em Natal não, eu tive educação aqui, né, e hoje como a gente pode potencializar, dependendo de onde o menino esteja, para que ele possa ser alguém na vida. É engraçado esse ser alguém na vida, o que é ser alguém na vida, né? A gente ensinava os filhos a ser alguém na vida, mas ser alguém na vida é ser alguém que faz o que gosta, né? Sem desrespeitar os outros, seguindo a legislação, seguindo as leis, né? E sendo uma pessoa do bem, seja sendo um doutor, seja sendo um agricultor. Se você faz o bem e para o bem, a tendência é dar certo e tudo funcionar. Então, muito grato pela oportunidade, meus familiares que estão aí assistindo, né? Vou deixar, tem minha rede social lá, na rede social do Biraci, é @EvertonDedé. Tá? Qualquer coisa, pode entrar em contato com o Biraci ou comigo, que aí eu vou me disponibilizar aqui o Biraci para ficar gravado. Eu já me disponibilizo em auxiliar qualquer um aí que achou interessante e não sabe utilizar a tecnologia. Eu posso auxiliar, posso dar formação e aí 0800. Não quero ganhar nada com isso não, porque é minha retribuição por tudo que eu tive de graça na educação, é poder repassar de graça para as pessoas também, tá? Tranquilo, Biraci? Então é isso aí, gente. Grande Kelo aí, entrou também. Pois é, aqui a gente está diante de um posto de conhecimento, né? A gente tem a humildade de poder perguntar quem sabe. A coisa melhor do mundo é a gente ter a humildade de dizer que é preciso que nós nos juntemos todos, que a gente nos una todo e junte todas essas forças para fazer com que a nossa cidade tenha um nome que ela merece. Para fazer com que o conhecimento dessa cidade transforme a vida das pessoas dessa cidade. Vocês viram, pessoal, como é simples a gente conseguir fazer com que a educação seja a base de nossa cidade, para que a gente consiga formar a pessoa mais comum que lida com a panela de barro, como o professor Everton lembrou aqui. A pessoa que luta com costura, a pessoa que luta fazendo vassoura. Cada uma dessas pessoas
como a gente pode transformar a vida das pessoas. E o Instagram... Aqui está o resultado da sua busca. Ele tá aqui. É porque ele só grava 1 hora, aí ele para. Aí E a gente, professor, teve a humildade de colocar em nosso pré-projeto de governo, que é um projeto embrionário, como eu estou dizendo, de que a gente precisa da sugestão das pessoas. E a gente já passou esse projeto de governo por sugestão de mais de 200 pessoas. E nosso primo Lulu, lá em Natal, quem são os pais? Quem são os pais, né? é filho de Nildinha, Neide Nildinha, né? E de Valcides, né? De Dona Rita. Dona Rita de Brito. Professora, primeira professora, né? É uma joia, né? Santana. E por incrível que pareça, Everton, são muitas histórias a serem contadas das nossas famílias. Por mais humilde que possa ter parecido, mas a gente teve realmente os sonhos de fazer com que a nossa família tivesse rumo na vida, né? E isso é um diferencial muito grande. E a gente quer levar isso a cada um de vocês, dizer da importância desses projetos, de chegar ao processo eleitoral, a gente não escolher um candidato porque é do meu lado, chegar ao processo eleitoral, a gente não escolher um candidato porque é de partido A, partido B, mas que o candidato apresentou um projeto capaz de mudar a vida das pessoas. E eu tenho a humildade de perguntar ao médico veterinário que jeito é a doença de um cachorro. Eu tenho a humildade de perguntar ao professor Everton como nós vamos conseguir formar as pessoas de Jalminha, vereador de Jalminha, ligado aí. Só convidado especial, professor Everton também. Eu tenho a humildade de perguntar ao professor Everton se a gente é capaz realmente de formar 10% da população. Aí o professor Everton chega com a notícia de que a gente pode formar muito mais, minha amiga Leocádia Lopes, com a notícia de que a gente pode transformar a vida das pessoas. E transformar a vida das pessoas é abrir aquelas janelas que existem em nosso conhecimento, que existem em nosso imaginário, que existem em nossa mente. Todo mundo é capaz, só basta querer. E administrar é escolher prioridades e é exatamente isso que quero levar a cada um de vocês. Agradecer de coração esse posto de conhecimento aqui na nossa casa, agradecer a felicidade de contar nesse projeto de governo com as sugestões do professor Everton, que ele veja, que ele critique. Eu quero ser um prefeito, eu quero administrar a minha cidade, mas eu quero ser uma pessoa que aceita estar errado. Eu quero ser uma pessoa que entenda que os outros sabem mais de determinada coisa do que outro. E com isso a gente vai fazer uma junção de conhecimento. É uma discussão, é um processo democrático em que a gente consegue tirar o melhor de cada ponto. Ora, mas se eu vejo hoje como está sendo importante a telemedicina, como está sendo importante hoje a telemedicina, por que é que eu não consigo implementar o prontuário eletrônico? Como é que o agente comunitário de saúde vai pegar um pai de família doente, uma mulherzinha de 90 anos de idade, ter que ir no hospital para tirar uma receita? Se pode muito bem, através da telemedicina, o agente de saúde está lá com um tablet e o médico está lá olhando, vendo o problema. Se for realmente uma necessidade do médico vir na casa da pessoa aí, mas se não for, resolve tudo. Porque o cara vai um idoso para o hospital, chega no hospital e sofre uma queda, ele adquire uma infecção, um vírus. Então, assim, tudo isso são tecnologias sendo colocadas em ponta, e trazer aqui um professor, um mestre, que traz realmente a cada um de nós a certeza de que a gente pode realmente fazer muito diferente. A diferença é o conhecimento. Boa tarde a todos vocês, muito obrigado. Se Deus quiser, no próximo sábado nós vamos estar aqui novamente, no mesmo horário, com a live, com um novo convidado, tratando de um novo assunto. Eu vou salvar o vídeo, compartilhar ele, e vou compartilhar ele, vou botar também no YouTube. E lá nos seus comentários você vai colocar os seus links lá, porque para que as pessoas no comentário ele veja a forma de acessar o seu trabalho e acessar realmente o grande diferencial que é você. Grande Quero estar dizendo que você era um craque, não sei se conversa não, né? Da escolinha. Agora pode dizer, já que eu não jogo mais, pode dizer que Um abraço, pessoal, valeu. Que Deus abençoe, que a gente passe essa pandemia e que a gente vença essa grande batalha. Que Deus fique com a gente. Valeu.